erros que a maioria dos estudantes cometem. Eu cometi quando eu estava estudando espanhol. Eu vi muita gente cometendo nesse tempo aqui, produzindo conteúdo no espanhol na sua viagem. Esses são erros que ocorrem o tempo inteiro. E que a gente conseguiria ter um espanhol muito mais rápido, muito mais fluente, se a gente eliminasse logo de cara esses erros. Claro, não é só esses 5 erros, tem mais erros que a gente comete, mas aqui eu separei os 5 que mais impactam realmente o teu estudo. Então, bora prestar atenção aqui que esses 5 erros vai ser algo para você anotar e não cometer mais. Para quem tá começando agora, vamos começar bem. Vamos começar sem esses erros, eliminando isso de uma vez por todas. Algumas crenças que a gente tem sobre o estudo do espanhol que mais te emperram, mais te atrapalham do que realmente ajudam. Certo, gente? Primeiro erro de quem vai iniciar no espanhol, quem vai começar a estudar espanhol, é não estudar a pronúncia desde o começo. Isso acontece demais. Muita gente fica preocupado em estudar gramática e em tantas outras coisas e vai deixando a pronúncia para depois. Existem métodos e métodos de estudo, tem métodos que desenvolvidos por professores e tal, que preferem deixar a pronúncia para depois, num segundo, terceiro estágio do aprendizado. Eu aqui estou dando a minha opinião do que, como estudante de espanhol e como professora de espanhol, eu não acho eficiente deixar a pronúncia por último, deixar a pronúncia para você corrigir lá depois que você já tiver anos estudando. Isso aconteceu comigo, de não prestar atenção na pronúncia logo no começo, porque eu tinha várias aulas, conjugação verbal, posição de pronome, isso e aquilo, eu tinha várias desse tipo de aula. Só que a pronúncia mesmo, eu fui prestar mais atenção, que uma professora foi passando para mim, depois de 1 ano e pouco de estudo, 1 ano e meio de estudo mais ou menos, que é onde você já está no nível intermediário, num estudo regular. Mas eu perdi muito tempo com isso, muito tempo. Por quê? Essa pronúncia, a gente fazendo um estudo ativo do espanhol desde o começo, você já começa a melhorar muito a tua pronúncia desde o começo. E quando a gente não tem esse foco, vou melhorar a minha pronúncia, vou prestar atenção nos sons do espanhol desde o começo, a gente não treina. E aí, dá aquela insegurança na hora de falar. Me diz aí, quem nunca ficou meio travado, assim, ai meu Deus, será que é assim que fala? Será que tá certa essa pronúncia? Será que eu posso usar essa palavra? Será que é assim? Será assim que fala? Gente, isso é uma das coisas que mais trava na hora de realmente falar espanhol. Porque você tem medo, tem vergonha de errar. E aí você não treinou antes. Você realmente não treinou essa pronúncia. Você não sabe como pronunciar aquela palavra. Você está preocupado em conjugar o verbo, mas você nem sabe o som direito do V, o som do LL. Fica ali aquela pronúncia ruim. Então, desde o começo, desde o dia que você decidiu, que eu espero que seja hoje, que você decidiu que vai estudar espanhol, presta atenção na tua pronúncia. Faça um bom trabalho de correção de pronúncia para você evitar de travar na hora de realmente conversar. Depois que você já tiver aprendido toda a estrutura do idioma, conjugações e tal, você não vai ter essa preocupação se tá certo ou se tá errado a tua pronúncia, certo? Fora que isso te ajuda a reconhecer palavras novas. Então você escuta uma palavra, una cosecha. Esse tchá é do quê? Do que é esse som? Esse som é do LL? Esse som é do CH? Então, não, gente, vocês não ficam na dúvida. Cosecha, é assim que vai escrever, S-O-S, é o S que tem o som, não tem o Z, né? Seria o cosecha, como se cosecha, que a gente seria no português. Você já identifica o fonema com aquele som. Isso é muito importante. Tanto que no meu curso isso aqui é a primeira parte. Pronúncia é assim, os primeiros 15, 20 dias de aula é muita pronúncia, muita correção de pronúncia para você já ir desenvolvendo. Beleza? Então, foco na pronúncia, que isso aqui é fundamental para você ter um bom avanço no espanhol. Não deixa para depois.
Nosso segundo erro aqui no espanhol, gente. Estudar 2 vezes por semana. Esse foi um erro também que eu cometi. Quem está começando no espanhol não pode cometer esse erro de estudar só 2 vezes por semana, de estudar só 1 vez por semana. Tem vários cursos aí que é segunda e quarta, terça e quinta, só no sábado. O que acontece? A gente perde muito tempo nisso. Eu sei que tem rotina, que tem isso, tem aquilo, mas você tem como encaixar o teu estudo. Pode ser estudar menos tempo, você não precisa fazer 1 hora e meia de aula. Pode estudar menos tempo, mas estudar com mais frequência, estudar com constância. Constância é um ponto-chave para a tua evolução dentro do espanhol. Então, eu passei 3 anos estudando porque eu estudava terça e quinta. Na verdade, era segunda e quarta o meu curso. Terça e quinta eu fazia inglês, segunda e quarta eu fazia o espanhol. 1 hora e 40 de aula na segunda, 1 hora e 40 de aula na quarta-feira. Você acha que funciona? E responde bem sinceramente, você acha que funciona? Depois de você estar assim, podre do trabalho, chega assim em casa acabado do trabalho, você acha que vai funcionar se estudar 1 hora e meia à noite, naquele cansaço que você tá? Não funciona, gente, não funciona, não é eficiente. Claro, você vai aprender um pouco? Vai aprender. Eu estudei 3 anos assim, aprendi o espanhol. Mas esses 3 anos, aprendi, na verdade, não conseguia muito bem falar, né? Eu sabia mais sabia na teoria, mas na hora do vamos ver, deu o maior trabalho. E o que acontece? Então, não se prive de estudar. Esse estudo a gente vê muito como uma coisa chata. Ai, meu Deus, tem que estudar, ai, que saco. Mas se você está estudando com um método bacana, com algo realmente eficiente, que você está vendo a tua evolução, não é pesado, não é chato estudar. Além de você dividir, então você distribui na tua semana de uma maneira muito mais eficiente. Você vai criando a tua bolha do espanhol. Porque se você tem contato com o idioma 2 vezes na semana, 1 vez, pior ainda, você não consegue imergir, você não consegue realmente estar exposto ao espanhol o suficiente para você aprender a estrutura do idioma, para ter prática, para aprender a escutar, aprender a falar. Você fica bem engessado, sabe? Fica aquele espanhol bem engessado, onde você sabe só a teoria e na hora da prática você não tem aquela vivência do escutar o espanhol de verdade, do jeito que eles falam, das gírias, das expressões. Isso te limita demais. Isso aqui, quando eu falo, tem que estudar todo dia um pouco, o pessoal arrepia o cabelo. Não tem como, não dá. Não. Gente, dá sim. Com organização, é melhor você estudar 20, 30 minutos por dia do que você fazer 2 vezes na semana de 1 hora e 40 igual eu fazia. Te garanto que é muito mais eficiente. E se você pode ter esse contato com o idioma durante toda a tua semana, isso faz toda a diferença para a agilidade. Eu fico pensando, eu estudei 3 anos dessa forma. E se eu tivesse estudado todo dia? Se tivesse me falado lá atrás que realmente você pode estudar todo dia, que funciona, é só você aprender a se planejar, é só você distribuir as suas atividades, que criar esse ambiente de imersão é o que faz diferença. Com toda certeza, eu não tinha levado 3 anos e para chegar quando eu fui morar lá na Espanha, quem já conhece a história, eu cheguei lá e não conseguia falar. Então, eu estudei e na prática não funcionou, porque a hora que eu precisei travei total, não conseguia conversar. Então, isso aqui é uma das coisas que também pode estar te atrapalhando bastante. Certo, gente? Vamos para o nosso terceiro erro. Erro que eu também cometi. Terceiro erro que eu cometi demais quando eu estava estudando espanhol e vem muito de encontro com esse segundo erro, que é estudar muita gramática. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu ficava conjugando verbo, preenchendo exercício de lacuna e tentando decorar o plusquamperfeito, o subjuntivo do indicativo, do futuro, do pretérito, blá, 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 que é 1000 coisas que tem dentro do idioma, que é bem parecido com o português, né? A gente tem também todas essas estruturas, esses verbos, essas gramáticas e pronome, isso e aquilo. E eu ficava muito patinando em cima disso. Tem que saber, tem que decorar, tem que isso, tem que aquilo. E na hora de usar,
o cérebro bugava total, porque eu ficava tão preocupada em fazer a conjugação, em decorar aquela gramática, que eu não conseguia usar na hora de conversar com as pessoas. Esse era o maior problema. Então, eu entendi aquilo, eu sabia aquela gramática, mas na hora de conversar não ia. Tanto que, quando eu fiz a prova do DELE, que é a prova de proeficiência, eu fiz a prova foi em 2008, 2009, eu tirei o C1, que é dividido em A1, A2, B1, B2, C1 e C2, que é o avançado. O C1 é o primeiro nível do avançado e daí tem o C2. Isso lá em 2008. Ok, tirei a nota que eu precisava e tal, mas eu não conseguia conversar com as pessoas na rua. Eu não conseguia pedir uma informação direito. Era tudo muito engessado, muito... Não era eu falando. Então, o que acontecia principalmente era porque eu ficava demais nesse estudo de gramática. E eu vou fazer um mega de um parênteses aqui. Eu não tô falando que gramática não é importante. É muito importante o estudo da gramática e o estudo da estrutura do espanhol. Mas a questão é a maneira que você coloca isso dentro do teu estudo. E ficar ali estudando, decorando, de uma maneira que mais vai te travar do que vai te ajudar. É esse o meu ponto. Eu não tô falando que não tem que estudar, porque tem que estudar a gramática, você tem que saber o que tem dentro do idioma para conseguir aplicar. Você não consegue falar o que você não conhece. Mas a questão é a maneira que eu estudava. Isso aqui me travou demais. Então eu ficava muito preocupada, morrendo de medo de errar, me cobrando um monte e na hora de conversar não saía, não conseguia conversar. Então isso aqui é algo que vocês também têm que prestar bastante atenção. Estudem sim gramática, mas estudem de uma maneira que não seja com essa cobrança, sabe? Com esse excesso de estudo de gramática e pouca prática, e pouco estudo prático, pouco treino de espanhol. É aí que você tem que encontrar o equilíbrio. Tem que ter o estudo teórico, tem que estudar a gramática, mas do outro lado você tem que treinar o espanhol. Você tem que realmente colocar aquele estudo em prática, senão não funciona, senão você não consegue usar. Fica um conhecimento acumulado para fazer prova. Estudar muita gramática é daquele sistema que a gente estuda desde criança, né? Você vai pro colégio, vai lá, estuda ali, come os livros antes da prova, fica ali decorando, faz a prova, tira a nota, acabou. Deleta tudo que agora eu não vou usar mais. Não é assim o idioma, porque você está estudando para a hora que você precisar falar, para a hora que você conseguir estar ali com o nativo, foi viajar. Você não está estudando agora para viajar no sábado, porque não vai funcionar, você não vai aprender em 4, 5 dias o espanhol. Você está fazendo um período de estudo para um objetivo mais a médio prazo. Então, você vai usar o que você está aprendendo hoje, você vai usar daqui 5 meses, você vai usar daqui 1 ano, daqui 6 anos, você vai usar aquele vocabulário que você está aprendendo. Então, não é algo para deletar. Então, não é aquele estudo de decorar para fazer prova, pronto e acabou. É totalmente diferente. E a gente não tem essa percepção, sabe? Do sentido de eu preciso estudar para saber usar. Eu não preciso estudar para tirar 10 na prova do meu curso. Eu preciso estudar para eu ter confiança de falar espanhol com o nativo. É totalmente diferente. Então, estude gramática sim e treine ao mesmo tempo. Faça esse equilíbrio nos teus estudos que você vai ver uma mega diferença. E vamos aqui para o nosso quarto erro. Esse quarto erro não é... Eu não cometi esse erro, mas eu trouxe aqui para vocês porque eu vejo demais gente fazendo isso, achando que vai funcionar. Eu recebo direto mensagem e nas caixinhas de pergunta. Eu assisto, coloquei tudo em espanhol, assisto série, escuto música, mas eu não consigo falar. Pois bem, que te digo, não? Então, gente, não vai mesmo. Simples assim, não vai conseguir falar. O que eu posso fazer? Não vai. Por quê? Assistir série, escutar música, ver filme, é uma maneira de você estar em contato com o espanhol, uma maneira muito legal. Sim, é uma maneira muito legal. Mas isso não é estudo, isso não é método de estudo. Então, isso é uma parte que vai entrar ali na tua rotina para você estar em contato e praticar o espanhol.
mas você não está estudando, beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que estar realmente muito ligado, é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Eu não cometi muito esse erro, porque quando eu estava estudando espanhol, que foi há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar em 2008, foi 2008. Então, não tinha muita música. O que o pessoal conhecia era o Maná, aquela banda mexicana que tinha uma música na novela lá, Vivi Sem Aire. Foi a primeira das músicas realmente em espanhol que tocava em todo lugar. Mas não tinha aquela cultura, não tinha música, não tinha quase séries. Então era bem difícil você ter contato com as coisas no espanhol. Então eu escutava muito Maná, Calle 13, Julieta Venegas, e eu era um ET, né? Porque ninguém escutava, ninguém sabia o que eu tava falando. E realmente não tinha esse costume que tem hoje, que é muito mais fácil. Tipo, as séries, assim, em espanhol estão estouradas aqui no Brasil, né? Então é bem mais fácil você estar em contato com o idioma dessa forma. Mas aí o pessoal começou a confundir isso como forma de estudo. Todo dia eu assisto um capítulo da série em espanhol. Cara, você não tá estudando e não se iluda com isso. E assistir série e escutar música em espanhol, por mais que seja sem legenda ou com legenda em espanhol, você não tá estudando, você tá fazendo uma imersão. Então, não se iluda com isso, você não consegue falar. O que adianta? Série, filmes e música, eles são uma ótima maneira de você melhorar a tua audição no espanhol, a tua escuta, a tua percepção do idioma. Mas isso, em você entender, para você falar, tem um meio termo aí. Tem alguma coisa ali no meio que se chama estudo de verdade, estudar de verdade o espanhol. Isso que vai fazer a diferença entre você aprender a escutar usando essas mídias, vídeos do YouTube e qualquer outras coisas, e aí você estuda. Aí você tem esse processo de treino, você treina o espanhol para conseguir falar. Sem isso, não tem, você está só fazendo uma parte, que é o treino de escuta, tá? Treino de escuta, imersão. Ou tem vários benefícios, mas não é estudo. Beleza, gente? Vamos para o próximo aqui, que é número 5. Estudar sem método. Isso vai muito linkado com o erro 4, porque a pessoa não tem método, não sabe, não tem uma rota. O método nada mais é do que a bússola, que fala, vai por aqui, um GPS, né, mais moderno. Vai por aqui, pisa aqui, olha, faz assim, agora é hora de estudar isso. Quando a pessoa não tem um método de estudo e que decide começar a estudar o espanhol sozinho, pode ser que dê certo, pode ser que você, muito insistente, mas muito mesmo, que você sendo muito foda, você vai conseguir estudar e ter o espanhol realmente fluente. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo para você conseguir chegar à fluência, porque você não sabe o caminho. Então, você vai entre erros e acertos. Entre uma coisa que a pessoa disse ali, o que aquela outra disse lá, a dica daquele amigo, daquele parente, viu lá no YouTube, e vai pegando coisas soltas e vai fazendo uma colcha de retalhos. Pode ser que no final fique bonita a tua colcha de retalhos, que realmente funcione? Pode ser que sim. Tem grande chance de não, mas pode ser que dê certo. Agora, se você já sabe o que você tem que fazer, se você já tem esse passo a passo realmente, por que é melhor estudar eu tô dando exemplos aleatórios, tá? Porque é melhor estudar o presente primeiro, estudar a tua rotina, para depois você estudar o pluscuamperfeito do subjuntivo. Sei lá, pretérito pluscuamperfeito subjuntivo, qualquer coisa. Por quê? Por que você não estuda o subjuntivo primeiro para depois estudar o modo indicativo? Porque não funciona. Ou é ineficiente. Porque é muito mais fácil você começar e dar uma base para a pessoa, para aí ela ir crescendo, para aí ela ir estruturando o teu crescimento. Então, estudar sem método é muito difícil. Muito, muito difícil e te faz perder muito tempo. Esse é o X da questão. Algo que você... Ou às vezes estudar com método ruim, porque eu estudei com método e levei 3 anos. Então, se você está estudando sem método, ou com método ruim, você vai levar 3, 6, ou nem vai conseguir falar em espanhol. Sendo que se você realmente estuda, segue a rota,
tô aqui, quero chegar aqui, e você tem esse caminho muito claro, é muito mais rápido, muito eficiente e muito mais prazeroso, porque você vê a evolução. O maior risco de quem estuda sem método é desistir no meio do caminho, porque não vê evolução, acha muito difícil. A pessoa não consolida uma base para daí construir mais uma, e aí ir crescendo, como se fosse realmente andares de edifício. A pessoa deixa a base totalmente sem cuidado, e aí não consegue evoluir, não consegue crescer dentro do espanhol. A gente desiste. Todo ser humano é assim, se você não vê evolução, você não vê o porquê, você desiste. Pensa na academia. Que exemplo melhor é a academia? Porque você começa tipo janeiro motivadaço. Vou pra academia, vou fazer tudo, vou fazer uma super dieta, vou fazer isso, minha vida vai ser outra. Aí você começa acho que agora eu vou fazer isso. Bom, eu vi aquele treino lá no YouTube, eu vou fazer aquele outro. Agora, aquela blogueira falou aquilo lá, é melhor eu fazer isso. E aí você vai quicando de um lado para o outro, no final você não vê resultado nenhum do que você queria quando você começou a academia lá em janeiro, você para, desiste. É isso que acontece dentro do espanhol também. Vai pegando, fazendo uma dica daqui, outra ali, e faz aquela mistura louca. Não funciona, você vai desistir no meio do caminho. Então, quem tá começando, por favor, não começa sem bússola. Direciona. Você precisa de um método para não começar agora e parar daqui um mês, tá? Então, bora se focar nisso que é muito, muito importante.